Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Figueiredo e vocês são muito bem-vindos ao canal Além do Vale dos Reis. O Brasil está repleto de vestígios que corroboram a presença fenícia em suas terras, e tudo indica que eles concentraram sua ocupação na região Nordeste, um pouco afastado da confluência dos rios Longá e Parnaíba, no estado do Piauí. Existe um lago onde foram descobertos estaleiros fenícios e um porto com um local reservado para amarrar os carpácios, antigos navios de longa viagem. Navegando pelo rio Mearim ao norte, no estado do Maranhão, ao chegar na confluência dos rios Pindaré e Grajaú, encontramos a Lagoa da Pensiva, antes conhecida como Maracu. Nas margens desse lago encontra-se estaleiros de madeira petrificada contendo pregos grossos e cavilhas de bronze. O pesquisador Raimundo Lopes, maranhense, escavou aquele local no final dos anos 20 e descobriu ferramentas tipicamente fenícias. No Rio Grande do Norte, após percorrerem um canal de 11 quilômetros, os barcos fenícios ancoravam na Lagoa de Extremóis. O professor austríaco Sr. Ludwig Schweinhagen estudou cuidadosamente as partes subterrâneas do local, dos taludes e também alguns outros que existem perto da Vila de Douro, onde os navegadores fenícios ancoraram após percorrerem cerca de 10 quilômetros em um canal. O mesmo professor nos conta que encontrou inscrições fenícias na Amazônia, nas quais haviam referências muitos reis de Sidom e Tiro, 887 a 856 a.C. Ludwig acredita que os fenícios usaram o Brasil com base durante pelo menos de 800 anos, deixando, além de evidências materiais, uma importante influência linguística entre os nativos. Nos acessos de entrada dos rios Camocim, Ceará, Parnaíba, Piauí e Mearim, Maranhão, existem paredes de pedra e cal construídas pelos antigos fenícios. Apollinaire Frotte, pesquisador francês, percorreu o interior do Brasil para coletar inscrições fenícias nas serras de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Bahia. As inscrições que ele juntou são tantas que preencheriam incontáveis volumes se alguma vez fossem publicadas, segundo as declarações de Frotte. A tradução dessas inscrições refere-se às obras fenícias no Brasil, à sua atividade comercial praticada naquelas terras distantes e ao naufrágio de Atlântida. Algumas inscrições revelam que, por causa dos choques geológicos que atingiram Atlântida, seus sobreviventes foram para o norte da África para fundar o Império do Egito e muitas outras nações da região, hoje conhecida como Oriente Médio. Essas inscrições ainda mencionam o dilúvio bíblico, que, segundo eles, não foi uma catástrofe universal, mas apenas um cataclismo local na região da Mesopotâmia. Este é um fato que os cientistas aceitam como verídico hoje em dia. A condição de liderança econômica, de cujo comércio dependiam os outros, deu à Fenícia uma espécie de estabilidade que permitiu que sua existência durasse tanto tempo sem ter fortes forças armadas. A Fenícia sobreviveu à hegemonia egípcia, síria, assíria e mesmo à dominação persa. Finalmente, um estranho elemento racial apareceu nos invasores da Europa. Assim, a Fenícia tremeu, primeiro sob a invasão grega, chefiada por Alexandre o Grande, e depois sob o poder das legiões romanas.
Com tal guerra, as práticas comerciais foram interrompidas e as distantes colônias e mercados agora abandonados começaram a ser destruídos pelas populações locais. Os habitantes dessas regiões, muito distantes da metrópole, retraíram-se para o estado primitivo. Embora sejam apenas teorias, isso explicaria os cabelos loiros e as diversas constituições físicas dos selvagens que podem ser encontrados entre algumas tribos indígenas brasileiras na Amazônia. Também explicaria a pele clara e o grande número de expressões e palavras fenícias usadas pelos índios tiriós. Cartago, a maior das colônias fenícias, sobreviveu e prosperou quando herdou o comércio marítimo de suas antigas cidades colonizadoras. É Heródoto, o famoso historiador grego, que nos conta que o Senado cartaginês publicou um decreto para proibir, sob pena de morte, organizar ou fazer viagens para o outro lado do Oceano Atlântico, por causa da vinda frequente de homens e recursos que estavam esvaziando a capital. Por fim, a famosa inscrição na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, que diz: Tiro Fenícia, Badesi, primogênito de Etbaal. Não há nenhuma obra científica ou cultural no Brasil que tenha dados afirmativos sobre a chegada dos fenícios ao seu território. Entretanto, há em alguns materiais estrangeiros referenciais aos seus navegadores fenícios em terras brasileiras, antes de seu descobrimento europeu. Embora essa informação possa parecer irreal, lendária ou fictícia, quero acreditar que seja realmente verdadeira. Inscrições fenícias encontradas em Tiro, conhecida hoje como Sur, estão em lápides que agora estão em Londres. Eles mencionam uma expedição de um navegador fenício a uma região além do Estreito de Moló, onde o mar penetrou na terra, um lugar onde havia comida em abundância e muita madeira. Há ainda um outro fato. Em escavações realizadas em Sidon, arqueólogos franceses encontraram em 1860 muitos artefatos de madeira que só poderiam ter sido trazidos do Brasil, segundo testes arqueológicos. É o famoso quebracho, ou quebra-machado, como é conhecido no interior do Brasil. Além desse tipo de madeira, foi encontrada uma de cor vermelha, cuja denominação, hoje em árabe, permanece a mesma da época fenícia, Shajarat Amar, conhecida em português como pau-brasil. A propósito, qual é a origem do nome que se dá ao rio Amazonas por causa de sua nascente? A resposta a essa pergunta está nos arquivos do Museu do Louvre, no Museu Real de Londres e também em documentos históricos do Vaticano e de Lisboa, que afirmam que o nome do rio Solimões veio de sua denominação primitiva, que pode ser de Sulaimã. Assim seria em homenagem ao grande rei de Israel, Sulaimã, Salomão, dado por seus vassalos que chegaram àquelas regiões guiados pelos fenícios, alguns anos antes da era cristã. Todas as inscrições cuneiformes descobertas na região amazônica, na área de Arari, bem como na Guiana Francesa e no Suriname, com hieróglifos e caracteres rupestres, demonstram claramente sua origem nas escritas aramaica, siriaca e até sânscrita.
No Museu Histórico Nacional, muitas fotografias mostraram anteriormente enormes inscrições que se espalham desde o Rio Solimões até o ponto onde seu nome muda para o Rio Amazonas, de Arari para o Rio Madeira. Essas inscrições demonstram um pouco da grandeza das outras que existem por todo o Brasil. Alguém já tentou mostrar no Rio de Janeiro que o povo maia pode ter escrito as inscrições na Pedra da Gávea. No entanto, são inscrições hieróglifas, misturadas com o alfabeto fenício e originalmente gravadas por navegadores fenícios. Outras evidências são 4 caracteres fenícios, sinais, gravados no pico de uma grande rocha, conhecida como Pão de Açúcar. Existem várias confirmações de que o Brasil já era conhecido por muitos navegadores do Oriente Próximo, antes mesmo do seu descobrimento pelos portugueses. O primeiro navegador europeu a conhecer esta terra foi o romano Severus Pompeus, cujos documentos relativos a esse fato se encontram nos arquivos do Vaticano. Obteve de um escravo sírio um relatório e a confirmação da existência de outras terras. O que se ignora é porque aquele navegador não tentou verificar essas histórias por si mesmo. Os exploradores fenícios não se interessavam por terras, eles estavam realmente interessados em seus produtos nativos. Então, eles não eram um povo colonizador, mas um povo comerciante. Nos sambaquis espalhados pelo Brasil, foram encontrados muitos objetos e inscrições rupestres. Alguns escritores, baseados em material paleontológico, têm escrito que sua origem é indiana. Outros paleontólogos que vasculharam e penetraram em milhares de cavernas, grutas e fossas de cal declararam que não é possível definir a erosão geológica exata das terras brasileiras, nem determinar um antigo assentamento no Brasil antes de sua descoberta europeia. No entanto, as civilizações maia, tolteca e asteca predominaram em todo o continente americano. Essas populações não brotaram da terra e apenas 2 outros povos poderiam ser seus ancestrais: os fenícios ou chineses. Dos fenícios porque dominavam os mares ocidentais e dos chineses porque dominavam os mares do Extremo Oriente. No entanto, essas bases são incertas e imperfeitas, justamente porque até hoje os historiadores não foram capazes de elucidar um fato tão vulnerável sobre a história pré-civilizatória americana. Quando o barão von Humboldt, no final do século XVIII, fez viagens de pesquisa para explorar o interior do Brasil, chegou às encostas e se surpreendeu com a grandeza que as civilizações maia, inca e asteca ofereciam aos olhos e à mente de qualquer um. Ainda podemos ouvir falar das cidades perdidas no interior do Brasil, das cidades petrificadas, como a conhecida como 7 cidades, no estado do Piauí, e outras em zonas selvagens, como os estados de Mato Grosso, Goiás e Amazonas. De São Luís dos Cárceres até o norte do estado do Mato Grosso, há lugares que mostram bem a existência de cidades soterradas, que são resquícios de uma civilização milenar. O Dr. Peter W. Land, grande estudioso dinamarquês, apresentou a teoria de uma pré-civilização no Brasil e a contribuição fenícia em sua formação. Os indígenas brasileiros, conhecidos como os Carajás e Carajaís, têm em seus nomes a etimologia das palavras cuja origem fenícia pode ser encontrada na língua árabe atual.
Algumas outras tribos indígenas brasileiras, como os Guaranis, os Tupis, os Guajajaras, os Xambicás, os Anajás, os Carijós, possuem em seu vocabulário milhares de palavras árabes de origem fenícia. As civilizações maia e asteca diferem um pouco dos fenícios. Seus mercadores, governantes, administração, clãs e sua educação moral nos mostram claramente a etimologia do seu modo de vida civil. Os indígenas que lidam com petróleo no norte do Brasil e que ainda hoje executam com perfeição o trabalho majuara, adotam os mesmos sistemas usados pelos trabalhadores fenícios com óleo que misturavam madeira e cinzas de cipó com barro, argila para produzir cerâmica. É notável a semelhança entre esses desenhos e as formas dos potes e as pequenas estátuas e outras obras indígenas e os artefatos fenícios. O mesmo ritual funerário fenício, aquele que enterrava os mortos com todos os objetos que lhe pertenciam, também foi adotado por quase todas as tribos indígenas brasileiras. Os fenícios tinham uma fábrica ou um mercado em uma região lendariamente conhecida como Atlântida. Em sua língua significava, segundo o termo fenício, ao Atlântico, enorme, grande, extenso, vasto, sem fim. Em árabe, ao Atlântico significa gigante, majestoso. No interior do Brasil, algumas moedas que foram encontradas em solo brasileiro, cuja origem é totalmente desconhecida, fazendo uma comparação entre essas moedas, as moedas paraguaias, bolivianas e peruanas, a semelhança com as moedas de Sidom e Tiro é muito grande. No Museu Nacional do Rio de Janeiro, tinham lápides com inscrições fenícias, siriacas e sâncristas, encontradas no interior do Brasil. Edmund Pleibel, um distinto historiador libanês, em seus livros de História Geral do Líbano, publicado em Beirute, afirma que quando os fenícios se estabeleceram na África, em Gibraltar era o limite do seu império, planejaram cruzar o imenso oceano em direção ao desconhecido. Cadmus, o grande navegador de Tiro, partiu de sua cidade Cadmiat em missão científica para estudar a língua cúquita falada no Brasil. Alguns historiadores têm investigado a origem de tal língua e encontraram muitas evidências que confirmam a vinda dos fenícios para o Brasil, trazendo consigo alguns trabalhadores gregos antes de qualquer outro povo. O historiador Deodoro contou como eles podem ter chegado aqui. Tal fato foi confirmado por Plutarco e foi mencionado pelo grande historiador brasileiro Rui Barbosa, assim como outros poetas brasileiros que cantaram em suas liras o fenício em seus monumentos em solo brasileiro. Cada frota que saía de Sidom, Gibail e Tiro tinha 200 ou 300 barcos que iam para o Brasil. A menor servia para trazer os tripulantes com seu material de apoio e equipamentos. Costumavam parar para descansar e também para comprar mantimentos em Tunis e nas Ilhas Canárias. Entre os monumentos da civilização fenícia no Brasil está uma cidade que se chamava Airo, hoje completamente perdida na admirável imensidão desse país. Seus antigos habitantes se orgulhavam de pertencer à linhagem fenícia, assim como o povo irlandês. Eles costumavam dizer que eram descendentes de Tirian, que na época do rei Irã vieram para pegar ouro. Eles levaram este metal precioso para Tiro e para o rei Salomão de Jerusalém, na terra de Ofir, onde este mineral era muito abundante. Localiza-se às margens do rio Amazonas. O
mosaico descoberto recentemente tem intrigado arqueólogos e historiadores, pois ele lembra muito a bandeira brasileira, sendo este feito há 1.700 anos atrás por cananeus descendentes direto dos fenícios. Foi encontrado na cidade de Cartago, na atual Tunísia. Finalmente foi constatado que a verdade é clara e positiva. Se os nobres governantes brasileiros tivessem ajudado os cientistas dedicados do século XX a pesquisar nas entranhas do Brasil sua realidade pré-histórica e a de sua arcaica civilização, e talvez até teríamos superado as civilizações grega e romana. Espero que os novos entusiastas brasileiros do século XXI despertem o desejo e a vontade de conhecer sua verdadeira história, que não foi contada nos livros. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e, se gostaram, se inscreva no canal, comentem, ative o sininho e deixe os seus likes. E se puder contribuir para o crescimento do canal em gerar mais conteúdo como este, aperte o botão de valeu e colabore para ajudar o canal. Obrigada e até mais!